Pessoal, o assunto de hoje, vou falar um pouquinho sobre a questão de consumo de alguns alimentos, né? Ontem mesmo eu mostrei um pouquinho do preparo de alimentos para a semana aqui em casa e muita gente me perguntou, né? Por que eu faço um hambúrguer pra gente consumir durante a semana, ou se alguns temperos, algumas gorduras que a gente usa para cozinhar teriam realmente tanto impacto na nossa saúde. E que legal a gente observar. Hoje em dia a gente vive numa era de produtos light, diet, sem glúten, sem lactose. E as pessoas muitas vezes ficam muito preocupadas com essa composição dos alimentos, né? Ah, eu não como nada que tenha açúcar. Ah, eu não como nada que tenha glúten, nada que tenha lactose. E muitas vezes no próprio consumo em casa, ao preparar os alimentos, há uma preocupação excessiva em excluir algumas coisas. E a base, né, que é comer comida de verdade, comer uma comida feita em casa, um vegetal cozido, né, no vapor, com um tempero de ervas naturais. Isso muitas vezes a pessoa acaba não explorando tanto, não tendo tanto conhecimento. E é muito importante que a gente pense que, assim, se a nossa base da alimentação está mais equilibrada, não é o consumo eventual ou de certa maneira até mais rotineiro, mas em quantidades pequenas de alimentos pouco processados, isso na verdade não vai alterar tanto a saúde dela. Diferente de algumas pessoas que consomem diariamente alimentos extremamente processados. E aí cada vez mais a gente vê, não só no consultório, né, como entre as pessoas que a gente conhece, é uma obsessão por consumir um produto ou low carb ou sem açúcar. E aí foca muito em produto. Ah não, eu como tudo sem lactose, eu como tudo sem glúten. E na verdade a gente tem um estilo de vida mais saudável, né? Muitas vezes no emagrecimento a gente acha que excluir glúten, excluir lactose, comer low carb vai fazer a gente ser mais saudável. E aí, vamos fazer aquele raciocínio, né? Quantos meses você tá nesse estilo de vida? Sem glúten, sem lactose, low carb, e isso realmente deu resultado? Você às vezes não tá mais compulsivo, você às vezes não desenvolveu algum tipo de queixa gastrointestinal pelo consumo de alguns adoçantes, pela restrição de alguns grupos alimentares? E é claro, né? Em alguns casos, na verdade, vários casos que a gente vê no consultório, a gente precisa fazer alguma eliminação, nem que seja por algum tempo, de alguns alimentos. Porém, quanto mais a gente estuda, mais a gente entende por que aquela pessoa pode ter aquele tipo de reação, a gente consegue exatamente orientar qual é o tipo de restrição ou de redução de consumo que aquela pessoa que tem que ter. O que acontece na maioria dos casos? Você busca um acompanhamento nutricional ou às vezes não busca, né? Você lê em algum lugar que aquilo ali possa não fazer bem para algum grupo e você automaticamente exclui isso da sua vida, né? E o que a gente vê muito também, maus profissionais que chegam e acham que excluir, fazer protocolos de eliminação desses alimentos vai gerar algum tipo de resultado. E às vezes não é esse o caminho e acaba te causando mais mal do que bem. Por isso que eu sempre falo, gente, vocês têm que estudar, vocês têm que se informar para entender o que cada tipo de alimento pode ter. E, obviamente, essa questão da gente tentar entender o que é uma exclusão, quais são os alimentos que a gente tem que evitar ou não, eu vejo muitas pessoas muito ficcionadas com a leitura de rótulos. Ai, eu tô lendo esse rótulo, tem dextrose, tem maltodextrina, tem polidextrose, tem uma fibra. Quantos desses carboidratos são fibras? Quantos desses carboidratos são açúcares? Isso é legal, é claro. A informação, ela liberta. A informação, ela te dá poder de decisão. Mas quando você fica aprisionado com esse tipo de raciocínio, isso não te faz bem. Você acaba vendo um alimento como uma lista de ingredientes ou uma lista de macros e aquilo ali não te tira um pouco do prazer e até um pouco da visibilidade da escolha que você poderia ter. Ao olhar aquele alimento e falar assim, poxa, eu nem gosto desse alimento, por que eu tô comendo? Ah, porque é low carb. Tá bom, e a opção tradicional dele? Será que ela seria tão ruim assim? A gente acaba ficando direcionando muito nosso pensamento para algumas linhas e é claro, muitas vezes você tenta fazer o melhor dos esforços, tem uma dúvida, o que você faz? Fala com o seu Nutri, fala, poxa, Nutri, me explica isso. Se ele não souber te explicar, muitas vezes, ou se você não confiar na explicação dele, não sentir que ele tem firmeza no que ele está falando, o que você começa a fazer? Procurar em mídias paralelas, na internet, com um amigo, né? E aí é que mora o perigo. Por quê? Você começa a ver, às vezes, fontes não confiáveis de informação, ou mais, não é que ela não seja confiável, mas ela só está te mostrando um lado da questão. Então, assim, tem produtos que são bons? Tem produtos que são bons para todo mundo, tem produtos que são bons para alguns grupos e de repente, dependendo do seu caso, do seu objetivo, a exclusão ou consumo daquele produto pode fazer sentido ou não. Cabe a um profissional, né? Ou você com um pouquinho mais de conhecimento decidir, que é aí que eu acho que é a grande questão. Então, assim, até deixo um convite para vocês. Eu adoro
saber sobre a composição dos alimentos, eu sempre oriento, e é uma questão também que eu sempre oriento os meus pacientes, né, para tentar trazer, não só na consulta, como no dia a dia deles, olhar com uma forma mais crítica para aquele tipo de produto que ele está consumindo. Poxa, esse produto é feito para um paciente clínico, é feito para um atleta, para uma criança. Tem produtos que são feitos para vender apenas, né? Eles pegam uma moda e lançam aquele produto com apelação comercial. E muitas vezes, se você não tiver uma base crítica para fazer a decisão, você acaba comprando e consumindo sem entender por que você está fazendo aquilo, né? Então, que assim, como profissional, o que a gente pode tentar fazer? A gente vê um produto, a gente vê a composição. Talvez a intenção deles seja para algum tipo de público. A gente tendo conhecimento, eu olho aquele produto e consigo aplicar para sua realidade, para um atleta, para algum paciente com alguma questão clínica, né? Ou para uma pessoa que tem um foco, ela quer viajar, ela quer estar bem para uma prova. A gente tem que sempre pensar em para que a gente vai usar aquele produto, né? A gente fala tanto de individualidade metabólica, individualidade do paciente. O que a gente mais vê aí é que não tem essa individualidade. O discurso é muito bonito, mas no dia a dia é uma restrição generalizada, é um corte generalizado. Não é assim que funciona, né? A gente tem que realmente pensar na pessoa, não só pela questão metabólica dela, mas o que ela gosta, os horários dela. E aí, nesse sentido, a gente entender o que o produto faz sentido para ela, né? Se esses produtos industrializados vão fazer tão mal para ela, ou ela tem que ficar levando marmita para todos os lados, que produtos talvez não tão processados ela consiga consumir, né? Vão gerar praticidade para a vida dela, vão gerar facilidade, vão melhorar a adesão dela ao plano alimentar. Então não adianta querer ser radical e não ter a adesão do paciente, ele não conseguir seguir a dieta, né? A gente tem que pensar em todos esses aspectos. Bom, o assunto de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Eu sempre trago um pouco de criticismo sobre a conduta da nutrição, porque eu acho que a gente sempre pode se desenvolver, melhorar a nossa forma de atender, né, o paciente. E espero que vocês gostem. Vocês sempre têm mandado muito feedback legal, muitas dúvidas, e eu tô aberta sempre para discutir essas questões, tá? Então fiquem à vontade. Amanhã eu vou botar isso no IGTV.